Rony. Bem-vindo ao nosso encontro, nossa conversa. Alguns transtornos, né? Mas isso é de praxe. Algumas coisas têm que acontecer ao vivo, né? Faz parte do novo normal. Esperamos que o Faz novo parte. normal logo vire velho normal de novo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? É. Mas, mas então, nesse nosso encontro hoje, nessa quinta-feira, dia 21 de outubro, a nossa live é com o professor Laone, professor e mestre, né? Laone Neitzel. Ele queria deixar para ele agora se apresentar um pouco. Passo a Ok. bola para o senhor. Obrigado, Vinícius. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o professor Laone, né? Sou engenheiro químico. Acho que deveria até começar dizendo, né? Já que a gente está no instituto aí no IFSU. Eu sou técnico em química, né? Quando me formei técnico em química, na verdade, ainda não éramos IF, na verdade, não éramos nem Cefet ainda, né? Aí o cara acaba se entregando um pouco à idade, né? Mas me formei no finalzinho da Escola Técnica Federal de Pelotas, quando estava começando a se falar em converter para Cefet. Sou engenheiro químico pela FURG, né? Na época, eu sou de Pelotas mesmo, na época a FURG era a opção para a engenharia química mais próxima aqui de Pelotas, né? Não tínhamos o curso aqui ainda. Fiz mestrado em Ciência e Tecnologia, na época chamava-se Ciência e Tecnologia Agroindustrial, na UFPEL. Hoje parece que o nome do curso passou para Ciência e Tecnologia de Alimentos, mas ali ligado à Faculdade de Agronomia da UFPEL. Doutorado ainda está na lista de afazeres, vamos ver o que acontece nos próximos anos aí, né, necessário. Em termos de experiência profissional, trabalhei 10 anos na indústria de alimentos, especificamente numa empresa chamada Cerealia, aqui de Pelotas mesmo, tem unidades em Pelotas e também em Pernambuco, né? Trabalhei 3 anos no Sanep, que é a companhia e autarquia responsável pelo saneamento aqui na cidade de Pelotas. E agora, 5 anos e meio, acho que já fechou 5 anos e meio aí no IFSU, né, vamos dizer assim, lotado na Coordenadoria de Engenharia Química, mas também trabalhando aí com os cursos o próprio curso técnico em Química e também o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, né. Na Engenharia Química, tenho trabalhado com as disciplinas de Operações Unitárias 2 e Processos Químicos 2, e também como parte do grupo de professores da disciplina de Laboratório de Engenharia. No curso técnico em Química já trabalhei também com as disciplinas de Operações Unitárias, mas no momento, né, na continuidade, tenho trabalhado com a disciplina de Tratamento de Águas e Resíduos. E faltou dizer também, né, extraordinariamente, vai ser um dos assuntos que a gente vai falar hoje, né, trabalhei também já com a disciplina de tratamento de águas na engenharia, apesar de não ser o professor titular da disciplina, mas sou um dos professores da disciplina de tratamento de águas e resíduos do curso técnico. E no tecnólogo em gestão ambiental com a disciplina de processos industriais. Acho que é mais ou menos isso, Vinícius. Não sei se faltou alguma coisa aí, é só perguntar que a gente responde. Sim, pelo que a gente vê, tem um currículo extenso, né? É uma lista assim de afazeres e feitos, né, que o senhor conquistou durante essa caminhada acadêmica aí, muito grande, né? E muito bonito pelo jeito. Sobre o seu mestrado também, que a gente acha interessante, eu achei interessante, em Ciência e Tecnologia Agroindustrial, né, pela UFPEL. Queria que o Isso. senhor comentasse um pouco mais sobre esse seu mestrado, como foi, por que Uhum. escolheu, né, essa área. Uhum. Então, o mestrado, né, na verdade, quando ingressei na engenharia química, né, se for citar um pouquinho a sequência dos fatos, né, como eu falei, antes de ir para a engenharia química, fiz o curso técnico na época na escola técnica, né, que hoje é o nosso IFSU, aí que foi o meu primeiro contato com a química. Por meio do curso técnico em química, acabei optando por fazer a graduação em engenharia, apesar de na época não existir em Pelotas. E quando entrei na engenharia química, na verdade, a minha ideia desde o início, desde o curso técnico, já não era área acadêmica, né? Sempre pensei que iria para a área industrial. Realmente, trabalhei 10 anos na área industrial, né? Sanep pode Sim. se considerar da mesma forma, além da própria empresa Cereal.
Mas, durante o curso de Engenharia Química lá na FURG, eu acabei tendo algum contato com a área de pesquisa também, né? O engraçado, inclusive, né, que não diretamente ligado a professores da Engenharia Química, né, mas professores da Engenharia de Alimentos. Na época, a FURG ainda funcionava parte dos cursos lá no campus Cidade, que acho que hoje está inteiramente desativado, acho que virou IFE até lá, se não me engano. Mas na época tinha os dois cursos de engenharia lá, Engenharia Química e Alimentos, acabei tendo algum contato com professores ali da área de engenharia de alimentos, comecei a trabalhar em alguns assuntos relativos à pesquisa com eles, e eles acabaram me cativando em relação a essa área, né, e então resolvi aí, ao final do curso, tentar algumas opções de mestrado, né. Fui aprovado em algumas, né, aí na época, por uma questão de permanecer em Pelotas, foi a decisão da época, né, apesar de ter sido aprovado em outros cursos, acabei optando pela UFPEL, que era o único dos cursos em Pelotas que eu tinha me candidatado. Como eu falei, né, na época o curso chamava Ciência e Tecnologia Agroindustrial, se eu não me engano agora mudou para Ciência e Tecnologia de Alimentos, até para se ajustar, o próprio nome da área de concentração do curso é Ciência e Tecnologia de Alimentos. E o que eu ia comentar mesmo? Que eu optei por esse curso, né, na época, entre as escolhas de curso de mestrado, por já estar em contato, né, essa empresa que eu comentei que eu trabalhei aí depois de graduado, trabalhei 10 anos na empresa Cereale, mas além de trabalhar nessa empresa depois de me formar em engenharia química e depois do mestrado, inclusive, eu já havia estagiado nessa empresa em boa parte dos cursos que eu fiz antes. Eu comecei como estagiário do curso técnico em química, estagiei em uma parte do curso técnico e quando ingressei na graduação acabei, né, continuando em contato com essa empresa, estagiando com eles, uma empresa da área de alimentos. Por isso acabei ingressando também, escolhendo como uma das opções de mestrado, esse mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Trabalhei ali, né, dentre as áreas que o mestrado oferecia, de novo, por, vamos dizer assim, afinidade em relação ao que eu já conhecia da empresa, me situei na área de Ciência e Tecnologia de Grãos, né, laboratório de grãos, é uma área bem conhecida ali da Faculdade de Agronomia, né, e aí fizemos um trabalho em relação a uma demanda de uma outra indústria, né, aqui regional também, que trabalha na área de panificação, que trabalha com congelamento de produtos, né, então também eu tinha o meu orientador, que era ligado a esse programa, né, hoje não, já está aposentado, ele trabalhava na área de panificação e a minha co-orientadora lá da FURG trabalhava com a área de congelamento e panificação também, então acabamos fazendo um trabalho aí para dar um suporte para uma demanda que uma indústria tinha aqui da região em relação a congelamento de produtos de panificação para fins de distribuição. Mais ou menos isso aí, resumindo um pouco a história. Então, tudo no final se ligou, né? Os teus orientadores, professores que te ajudaram, se ligaram para o projeto final. Muito interessante, sim. Uhum. Fundamental, Bom, né? A questão da orientação é fundamental porque vai dando os caminhos aí para a gente poder se encontrar, né? Às vezes a gente até vê... O meu mestrado foi bem peculiar, né? Não é assunto, até diria que não é assunto para uma live por causa do tempo curto, né? Mas comecei com um determinado assunto a trabalhar, né? Com uma determinada tema de dissertação, acabei no meio do caminho, né, o mestrado é 2 anos, depois de um ano decorrido, eu desisti de trabalhar com aquele tema, tive que trocar de orientador, então foi um processo, assim, até complexo na época, né, fui obrigado a trocar de orientador para poder trocar de tema, mas acabei conseguindo, acho que se eu não me engano, fui inclusive o primeiro do grupo a defender, mesmo tendo trocado de tema já na metade do caminho. Então, o papel dos orientadores é fundamental para poder, né, ir conduzindo a gente no caminho mais apropriado. sim, o que mais a gente precisa às vezes é uma orientação, né? Um passo para o próximo caminho, sim. Então, continuando, o senhor citou uma experiência, né, como engenheiro químico no SANEP. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa experiência de estágio, né, de trabalho, e como influenciou hoje, né, como professor na graduação de engenharia química.
Uhum. Então, o SANEP até eu comecei em 13, na verdade, né? Foram 3 anos que eu trabalhei ali no SANEP como engenheiro químico. Foram 3 anos bem importantes, assim, né, para conhecer o SANEP melhor. Às vezes, a gente, como pelotense mesmo, às vezes a gente tem até um pouco de preconceito com o SANEP, né, eu brinco e falo para eles mesmos, né, que às vezes a gente olha o dia a dia do pelotense, às vezes o SANEP é só aquela turma que vai cavar o asfalto que recém foi colocado para poder consertar algum encanamento, alguma tubulação. Mas eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas especiais lá no SANEP, né? Eu trabalhei ligado ao departamento de tratamento. O departamento de tratamento é responsável, vamos dizer, o SANEP ele possui 3 superintendências, né? Então, uma superintendência industrial, que é responsável pela parte de tratamento, inclusive, entre outras, né? Então, o departamento de tratamento, e dentro do departamento de tratamento tem 2 divisões, que é a divisão de captação e operação e a divisão de laboratório e pesquisa. Eu estava ligado à divisão de laboratório e pesquisa, mas trabalhava muito em contato com o pessoal das 2 divisões, né? Então eu ficava fisicamente localizado, já ia dizer aqui, né? Porque não é longe de onde eu resido, na barragem Santa Bárbara. O SANEP ele opera, né, 4 estações de tratamento de água. Aqui a estação de tratamento de água Santa Bárbara, bem próxima à zona urbana da cidade. A estação de tratamento Sinote, a estação de tratamento Moreira e também a estação Quilombo, que fica bem aí no interior do município. Então, trabalhava, né, a maior parte do tempo estava ali no Santa Bárbara, mas também auxiliava nos trabalhos aí das outras estações de tratamento, né? Como eu falei, principalmente junto com o pessoal da divisão de laboratório e pesquisa, auxiliando, inclusive, né, no desenvolvimento de procedimentos laboratoriais, atualização de procedimentos, né? O laboratório, na época, parece que hoje né, não sei se está, mas na época era um laboratório credenciado junto à FEPAM para realização de análises em águas efluentes, então a gente também operava aí usando ajudava a manter esses processos de certificação. Trabalhei bastante com certificação na empresa também. E o SANEP, na verdade, ele é responsável, né, legalmente, digamos assim, por água, esgotos, resíduos, né, lixo, Uhum. e questão de drenagem urbana, né? Mas aí a maior demanda que se tinha era na questão de águas mesmo, a questão de tratamento de esgotos aqui em Pelotas ainda deixa bastante a desejar, né? Então, realmente a minha maior experiência junto ao SANEP foi na questão de tratamento de águas mesmo. E o engraçado também é que posso dizer, né, que acho que se eu não tivesse, acho não, provavelmente se não tivesse trabalhado no SANEP, não estaria no IFE hoje também. Vou contar essa história para que o pessoal entenda, né. Na verdade, eu fiz o concurso para o SANEP em 2008, né, e na ocasião, nesse concurso, a professora Karen foi a convidada da semana passada das lives, né, então a professora Karen foi a primeira colocada nesse concurso e eu fui o segundo, né? A professora Karen trabalhou no SANEP. Ela já trabalhava no SANEP como técnica na época, passou a trabalhar como engenheira. Em 2012 ela foi para o IFE, passou no concurso do IFE, e aí eu fui chamado então pelo SANEP para substituí-la. Durante o meu trabalho no SANEP conheci a Karen, né? Chegamos a já fazer alguns trabalhos em conjunto naquela época, né? Ela começava a se envolver então em funções de pesquisa também. E em determinado momento ela me falou, ó, vai ter concurso do IFE, não queres fazer o concurso do IFE e tal? E eu fiquei, na verdade, fiquei até os últimos dias ali do período de inscrição. Ah, não vou fazer, né? Não vou fazer, porque, bom, concurso acadêmico, pessoal tudo com doutorado, né? Não vou ter a menor chance, não vou nem tentar fazer. Aí acabou que na última hora eu digo, bom, né? Sei lá, o valor da inscrição, mais do que isso, não se perde, né? Então vou fazer, vou tentar fazer. E aí acabou dando certo, né? Então foi legal. Aí eu sempre digo para a Karen também que considero uma dívida de gratidão, já que se ela não tivesse me informado do concurso, eu nem não estava procurando na época, não teria ficado sabendo e não teria feito, né? Então também, graças a esse aviso dela, aí pude ingressar no IFE.
E aí no IFE acho que já comentei um pouquinho mais ou menos com o que eu tenho trabalhado, né, principalmente aí na área de operações unitárias. Eu entrei, a gente pôde ajudar um pouquinho na construção desse curso também, né, na época que eu ingressei o curso estava com 3 anos aí, então a gente estava no meio do caminho, né, para formar a primeira turma. Então aí as primeiras edições ali das disciplinas de operações unitárias 2, de processos químicos 2, a própria disciplina de laboratório de engenharia, em conjunto com outros colegas, né, pude participar e assumir essas disciplinas a partir daí. A questão da disciplina de operações unitárias 2 mesmo também tem uma ligação com a minha experiência profissional, já que tive a oportunidade de trabalhar com alguns desses assuntos aí na indústria, né, então também auxiliou um pouco nessa caminhada aí no IFE. E depois, né, conjuntamente, quando ingressei no Instituto, também fui dar aula no técnico, dessa parte de operações unitárias. E aí, com a aposentadoria do professor Vavá, né, que tinha sido meu professor de Química Orgânica, inclusive, se aposentou nesse meio tempo, me convidaram para assumir algumas turmas de tratamento de águas e resíduos, até em função da experiência que eu tinha, né, e acabei aceitando esse convite e tem sido uma experiência legal aí também poder estar continuando, contribuindo com essa área de tratamento de águas e resíduos, que é bem interessante. Acho que é mais ou menos por aí. Fora isso, estamos correndo atrás, né, aprendendo um pouco também. A gente, quando fica bastante tempo fora da área acadêmica, algumas coisas precisam ser retomadas, né, então, começando a me envolver e me aprofundar em questões de pesquisa, de extensão, né, abrindo um pouco o leque aí para poder diversificar e atuar de maneira um pouco mais ampla. Sim, certo. É bem importante e bem legal de ouvir essa história, né, esse passo a passo. A ligação com a professora Karen também, né, é bem interessante para nós e ver como teve uma persistência, né, e um puxãozinho da professora Karen, dos amigos, né, e cá estamos hoje, né, por fim. Sobre o tratamento de águas, então, e resíduos, para a nossa cadeira, né, como estudante da engenharia química, é bem importante, e para quem trabalha em indústria e algumas outras funções, né, que necessitam desse estudo, é bem importante, né. Então, se o senhor gostaria de falar um pouco mais sobre essa cadeira, o que se trata especificamente, né? Uhum. Posso comentar sim, né? Eu até também brinquei com a Karen, porque eu não tinha ficado sabendo da live dela semana passada e deu a coincidência de abrir o Instagram bem na hora que ela estava falando, né? Na verdade, vi que a engenharia química estava ao vivo, entrei e a Karen falando, né? Eu digo, será que deu alguma confusão? Aí até fui falar com ela. Ela disse, não, o assunto meu era mais também trajetória acadêmica e tal, né? Porque, enfim, a disciplina de tratamento de águas da engenharia química, a professora dessa disciplina é a Karen, né? Então, eu vou até, ela me comunicou hoje que não poderia estar presente na live, né? Aí, mesmo assim, já falei, vou estar falando em nome dela, já que a professora titular é ela, né? Mas não tem problema nenhum, acho que realmente, como tu falaste, é uma área importante do curso, né? Eu, particularmente, sou entusiasta e defensor dessa área, né? No curso de Engenharia Química, a gente tem disciplinas separadas, né? A gente tem uma disciplina de tratamento de águas, especificamente, e aí nós temos disciplinas duas, né, de controle de efluentes. No técnico em Química é uma disciplina só, chamada Tratamento de Águas e Resíduos, né? A gente também sabe que a nossa grade, ela está estamos, né, em NDE, colegiado, trabalhando a questão da revisão da nossa grade curricular, então vou falar um pouco do que a gente tem hoje, né, mas eventualmente algumas mudanças possam ocorrer. Então essa disciplina de tratamento de águas, né, ela é uma disciplina do 10º semestre, porém ela tem como pré-requisitos basicamente operações unitárias 1, né, as principais operações aí utilizadas no tratamento de águas, elas são estudadas em operações unitárias 1, então quem fez operações unitárias 1 com o professor Diego está habilitado a cursar a disciplina de tratamento de águas, muita gente acaba realmente não esperando até o 10º semestre, é uma disciplina que muita gente antecipa, né? A professora titular dessa disciplina é a professora Karen, que no momento, né, está afastada para o doutorado aí, acho que até o ano que vem ainda, 2023, parece que ela deve estar retornando,
Então, nesse afastamento dela, acabou que, né, a gente provavelmente vai ter que oferecer a disciplina 3 vezes, né, na ausência dela. Uma delas já aconteceu, que foi semestre passado, onde tive essa oportunidade de contribuir com a disciplina. Esse semestre, infelizmente, não pude, né? A carga horária não permitiu, tive que atender as outras demandas aí, minhas mesmo. Então, esse semestre, o professor Vinícius está atendendo a disciplina de tratamento de águas e provavelmente ainda ano que vem tenha mais uma oferta aí, vamos ver quem é que vai trabalhar. A disciplina de tratamento de águas na engenharia, né? Quando a gente faz uma disciplina de tratamento de águas, né? Apesar do nome ser tratamento de águas, a gente precisa dar uma perspectiva mais ampla para ela, né, para poder falar sobre tratamento propriamente dito. Então, no nosso caso, especificamente, essa disciplina ela começa com uma panorâmica sobre a questão de legislação, né, a gente tem um volume relevante, importante de legislação relativa à questão tanto de águas naturais quanto de água potável e outros aspectos que são importantes aí também. Então tem toda essa panorâmica de legislação, fala-se um pouco sobre a questão das águas naturais também, sobre a questão analítica, que é indispensável falar, né, para que a gente possa tratar uma água, primeiro precisa se entender a condição que ela se encontra, né, e depois entender para onde, ou em que sentido a gente quer mudar essa condição. Então, a gente, quando fala em tratamento de águas, né, a primeira tendência nossa é pensar numa coisa que, na verdade, a gente pode chamar de potabilização de água, né, tornar uma água potável. Mas, principalmente no contexto do curso de Engenharia Química, tratamento de águas é muito mais do que simplesmente potabilização. Potabilização é apenas uma aplicação do tratamento. Apesar de ser, isso é indiscutível, né, que a potabilização é a aplicação mais importante, né, todos nós precisamos, na nossa casa, de água potável para a manutenção da nossa vida. Se a gente for para uma perspectiva industrial, as possibilidades de tratamento são extremamente amplas, né? Então, o tratamento de água vai muito além do que simplesmente tornar a água potável. A gente, dentro da disciplina de tratamento de águas aí do curso, a gente aborda todos esses aspectos. Então, claro, uma ênfase natural se dá na questão da potabilização, né? É indispensável que o engenheiro químico esteja a par desses processos, mas também se tenta abordar algo sobre tratamento de água para a indústria. Eu digo abordar algo porque, né, eu sempre comento, tanto no curso técnico, também comentei isso quando ministrei a disciplina para engenharia, se a gente fosse falar de uma maneira mais extensiva sobre tratamento de água para a indústria, a gente precisaria de uma disciplina só de tratamento de água industrial, né, porque a água que uma indústria de bebidas usa é uma água que uma indústria de papel utiliza é outra, a água que uma indústria têxtil utiliza vai ter outra característica, uma água para uma caldeira vai ter outra característica, dependendo da condição de operação dessa caldeira, a qualidade da água necessária pode mudar e assim por diante. Então, o tema tratamento de águas industriais é muito amplo, a gente, né, infelizmente não tem tempo para isso, então a gente faz uma abordagem geral aí com ênfase na potabilização, mas também abordando alguns outros aspectos aí do tratamento de águas industriais também. Sim, acho que era certo. isso. Não sei se tu tinhas perguntado sobre mais alguma disciplina também, acho que era isso que tu tinhas perguntado, né? Sobre a disciplina de tratamento de águas especificamente. Exatamente, uma ótima resposta, inclusive, né? A gente descobre bastante sobre, com essas lives, né, com essas conversas, sobre esses novos temas, né? Temas já debatidos, que a gente vê bastante, mas sempre é bom retomar e revisar, né? Desculpa até te interromper, Vinícius, mas acho que o momento é oportuno. Eu costumo motivar o pessoal, inclusive, em relação a essa área de tratamento de águas, porque eu digo assim, bom, provavelmente, todo ou quase todo engenheiro químico, ainda que eu também, né, seja um entusiasta da engenharia química, e a gente vê, né, e ouve relatos aí até com alegria do nosso pessoal que está estagiando fora e cada vez mais conseguindo novos estágios, que o nosso curso ele tem sido muito bem visto e muito bem cotado pelas indústrias, tanto que só para, né, talvez seja uma coincidência, mas eu sinceramente acho que não, né? Se eu pegar a turma de processos químicos hoje, né, processos químicos 2,
2/3 da turma, claro que é uma turma pequena, né? Mas a gente tem 2 pessoas dessa turma aí trabalhando como estagiárias na área financeira, né? Inclusive com as empresas relatando que gostam do engenheiro químico na área financeira, porque ele é um profissional que tem um raciocínio legal para trabalhar nessa área. Mas, né, estou falando da área financeira, mas quero justamente, né, fazer a motivação para essa área de tratamento de águas, porque eu sempre digo para o pessoal que provavelmente, né, que quem for para a indústria, pelo menos, área de processo, área de produção, é muito provável que dos N processos aí que a gente estuda e aborda ao longo do curso, o mais provável da gente se deparar na indústria é com o processo de tratamento de águas, ou pelo menos, né, uma inter-relação com essa área de tratamento de águas. Às vezes, se a indústria é pequena, pode ser que ela utilize a água da rede pública, mas ainda assim ela vai precisar, eventualmente, monitorar essa água. Mas também qualquer indústria, às vezes, menor que seja o porte dela, ela possui, por exemplo, uma caldeira, e essa caldeira ela tem demandas específicas, né? Eu não posso, por exemplo, pegar uma água, por melhor que seja, eu também sou um entusiasta da qualidade da água do Sanep, né? Problemas a gente tem, mas todas as cidades têm, eles têm todos a sua razão e a sua justificativa, mas a água do Sanep é uma água de excelente qualidade, e ainda assim eu não posso pegar a água do Sanep e jogar ela numa caldeira para convertê-la em vapor, eu preciso fazer um tratamento complementar. Então, muito provavelmente, o engenheiro que for para a indústria, né, ele vai se deparar provavelmente com demandas relativas ao tratamento de água. Não necessariamente, né, ele vai trabalhar só com isso, tem também campo de trabalho específico, seja nas companhias de tratamento ou mesmo dentro de indústrias de maior porte, mas provavelmente em qualquer indústria ele vai se deparar com alguma demanda relativa a tratamento de águas. Certamente. Eu poderia dar um relato, né? Eu trabalho aqui em minha cidade em uma cervejaria, como estagiário, né? Não obrigatório, mas é alguma coisa. Então a gente vê que é aplicada a água em si em todo o processo, né, da fabricação da cerveja. É uma pequena indústria, assim, utiliza a caldeira, aí necessita de fiscar, né, e um tratamento mais específico para a geração de vapor, de acordo com aquela água, né, com a caldeira. Então a gente tem processos na prática mesmo, né. Perfeito, excelente exemplo, né? Na verdade, como tu mesmo relatasse, a cervejaria, a água que ela vai precisar para a elaboração do próprio produto vai ter um padrão de qualidade. A água que ela vai usar para abastecer a caldeira vai ter outro padrão de qualidade, né? Comentaste que a cervejaria que tu estagias é de um porte não tão grande assim, mas para a gente ter uma ideia, né? Cervejarias de grande porte, Ambev, por exemplo, né? Tem estações de tratamento de água de dimensões comparáveis, às vezes, a uma estação de tratamento municipal, né? A gente, algumas, né, dos trabalhos que a gente fez aqui nas estações de Pelotas, no sentido de fazermos melhorias, né, nos processos de tratamento, às vezes entrava em contato com algum fornecedor de determinado produto ali, para aplicação na estação de tratamento, e a gente pediu uma referência, né, bom, onde é que eu encontro esse produto instalado aí funcionando para que eu possa verificar o funcionamento dele e tal, e muitas vezes eles nos indicavam cervejaria, né, então, ó, cervejaria tal usa esse produto, pode usar como referência, porque, então, realmente é um exemplo ótimo de indústria que as de grande porte têm instalações aí de padrão de qualidade comparável ou até superior na maioria das estações de tratamento municipal. Sim. A gente vê bastante trabalhos com a água, né? Nas indústrias, nessa cervejaria que eu estagio, bastante, né? Mais fortificado, assim. Para o tratamento de águas, então, poderia nos explicar um pouco mais sobre os processos? Assim, a gente vê, sabe dos mais comuns, né? De um processo mais simples, assim, mas quais seriam mais ou menos os processos envolvidos, né, nesse tratamento de águas, assim, em geral, Ok. né? Uhum. A gente poderia, então, né, até aproveitando aquilo que eu comentei antes, a gente pode falar, eu acho que podemos falar primeiro em termos de potabilização, onde é uma linha de raciocínio mais comum, digamos assim, né, e depois a gente faz um comentário geral sobre a questão de água industrial, né. Então, se eu for falar em potabilização de água, bom, como a gente falou, né, quando eu pretendo fazer um tratamento em uma água,
eu estou, na verdade, pretendendo traçar um caminho. Eu estou partindo de um ponto, que é a qualidade natural dessa água, e estou querendo levar essa água a um outro padrão de qualidade mais elevado, né? Dependendo desse padrão natural, a condição inicial dessa água, que a gente chama de água bruta, água captada da natureza, vai determinar quais os processos de tratamento que eu vou aplicar para tornar essa água potável, né? Então, inclusive, a normativa, né, que estabelece inicialmente esses pressupostos aí é a resolução número 357 do CONAMA, né, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ela diz, por exemplo, né, que se pegares uma água de classe de qualidade especial, uma água doce, poderias, por exemplo, apenas desinfetar essa água para que ela seja usada como água potável, água de abastecimento, né? Não é a realidade mais comum, a gente sabe que às vezes, mesmo naturalmente, as águas não têm um padrão de qualidade tão alto, e muitas vezes até por prejuízo da própria ação humana, né, perde-se também o padrão de qualidade natural das águas, mas, né, a gente poderia começar por aí, dizer que o primeiro tratamento, e o tratamento obrigatório para qualquer tipo de água, é a desinfecção, que normalmente envolve a utilização, não é a única opção, claro, mas normalmente envolve a utilização de produtos à base de cloro, né, então o próprio cloro gasoso, hipoclorito de sódio, dióxido de cloro e assim por diante, porque não basta também desinfetar a água, né, eu preciso desinfetá-la e mantê-la desinfetada. Então, a própria legislação atual, né, a gente tem até bem recentemente foi revisada essa legislação de água potável, ela é desse ano, né, em maio a gente teve o lançamento da portaria 888, ela estabelece que a água que chega às nossas casas deve possuir um residual de cloro para que ela se mantenha desinfetada, né, até o momento do uso. Mas normalmente, como eu falei, né, uma água natural, ela não vai bastar que ela seja desinfetada. Se a gente pegar uma água natural, normalmente a gente vai observar a água, né, a gente às vezes até chama ela de solvente universal. Então, uma água natural, ela vai ser uma grande solução, né, com número aí, às vezes, vamos falar de dezenas, talvez centenas de solutos diferentes. Também vai ser uma suspensão, porque alguns materiais de maior dimensão, eles não vão estar solubilizados, mas eles vão estar suspensos nessa água, e aí essa água vai apresentar uma turbidez relativa aos sólidos suspensos, vai apresentar uma coloração devido aos sólidos dissolvidos, vai apresentar ali pode apresentar odor, sabor específicos e uma série de outras substâncias que, em maior ou menor medida, podem ter algum efeito sobre a saúde de quem a consome. Então, também, todas essas substâncias precisam ser consideradas, no sentido de tornar a água potável, precisam ser reduzidas ou removidas, né? Normalmente, o processo convencional, que chama-se de tratamento convencional, ou tratamento em ciclo completo da água, é o que a gente chama de clarificação, né? Então, a clarificação, normalmente, ela é constituída das etapas de coagulação, floculação, decantação e filtração, né? Resumindo um pouco o que é esse processo aí. Adiciona-se, né, um produto químico coagulante a essa água que eu quero tratar. Esse coagulante, através de algumas ações físico-químicas, né, ele vai tentar aglomerar todas aquelas partículas que eu tenho suspensas e dissolvidas na água. Então, né, processo de coagulação seguido do processo de floculação consiste em pegar todas essas impurezas, né, que naturalmente seriam difíceis de separar da água. A adição desse produto permite que essas impurezas se aglomerem em flocos de maior dimensão, e flocos de maior dimensão têm a sua separação facilitada. Então eu posso, na sequência, jogar essa água num decantador, e pela própria ação da gravidade, esses flocos formados eles vão para o fundo do decantador, ou, né, menos frequentemente posso fazer o uso de uma operação de flotação, né, aí, com injeção de ar, esse material, ao invés de ir para o fundo, vai para a parte superior do tanque. Mas, enfim, aí eu consigo, né, através dessas operações, remover esses materiais suspensos e dissolvidos na água. E normalmente essas operações são seguidas aí por uma filtração, né, filtração
normalmente em filtro de areia, às vezes associado com carvão ativado, é o que a gente costuma definir como uma espécie de polimento, né? Então eu faço uma remoção mais grosseira dos particulados, né, suspensos e dissolvidos na água, e aí depois eu complemento essa clarificação com uma filtração, para que então a água possa estar numa condição já estética e em termos de materiais ali dissolvidos, apropriada para o consumo humano. E aí, ao final dessa clarificação, então faz aquela desinfecção que eu já havia comentado antes, e normalmente também estão incluídas aí, né, uma fluoretação, é uma regulamentação antiga, né, se eu não me engano, fins da década de 1970, mas adiciona-se flúor à água, com fins de prevenção à cárie dentária, e eventualmente essa água precisa também de um ajuste de pH, né, às vezes a própria operação de coagulação, ela tende a acidificar um pouco o pH da água, esse pH precisa ser ligeiro, a gente não costuma dizer neutralizado, porque não é levar a 7, né, mas ele precisa ser corrigido para uma faixa aceitável para consumo. Mais ou menos isso é o que consiste no tratamento de água para potabilização. E aí também a gente está falando, né, das nossas águas naturais típicas aqui. Eventualmente, se eu for para outras regiões do mundo, pode ser que essa água tenha características diferentes que vão demandar outras operações adicionais além dessas que eu comentei, né? Então, voltando lá ao ponto inicial, quer dizer, realmente o processo que eu vou usar para o tratamento é uma função de como essa água está no início e como eu quero que ela esteja no final. E aí, né, para falar um pouquinho só sobre tratamento industrial, que como a gente já mencionou, né, é complicado de falar porque são muitas as possibilidades, mas reside justamente nesse ponto, né? Então, primeiro eu vou precisar ver qual é a aplicação que eu vou dar para essa água. Então, mencionaste, por exemplo, a cervejaria, né? Via de regra, para cervejaria, eu vou querer uma água de excelente qualidade visual, né, com baixíssima coloração, baixíssima turbidez, para quê? Justamente para não interferir nas próprias características do produto, qual ela, né, sei lá, 90 e poucos por cento, provavelmente, da cerveja seja água, né, então, o potencial de que essa água, né, o padrão de qualidade da própria água vai interferir na cerveja é grande, então precisa-se, né, principalmente nessas características visuais. Se for usar essa água eventualmente, por exemplo, um processo de fabricação de papel ou de produtos têxteis, também a coloração vai ser algo importante para não interferir na qualidade do produto. Uma água para a indústria de alimentos, para uma indústria farmacêutica, né? Tem características bem específicas, né? Como eu sempre digo, não necessariamente o fato dela ser potável significa que ela seja apta, por exemplo, para uma indústria farmacêutica. Pode ser que tenha que ser um passo adiante para se ter uma água dependendo do produto de interesse. Uma água para caldeira, né? Vai precisar ter uma dureza praticamente nula, ausência de outros materiais que possam causar, por exemplo, processos corrosivos nessa caldeira. Então aí entra, né, uma diversidade de possibilidades em termos de processo de tratamento, né? Se eu preciso remover dureza, existem para isso processos de abrandamento, desde os mais corriqueiros, por exemplo, por troca iônica, até processos mais elaborados, como o processo da cal sodada quente, né, e assim por diante. Processos para remoção de matéria orgânica, processos de aeração, por exemplo, e outros, né? Tem uma série de outras possibilidades aí que podem ser empregadas, sempre conforme o que existe naturalmente naquela água e para qual finalidade eu pretendo aplicá-la depois de tratar. Muito bem explicado. Acho que a gente deu um parâmetro muito bom, sim, para essa questão da análise de água, né, do tratamento de águas. Para o pessoal que se tiver alguma dúvida, alguma questão mais específica, mais interessante, assim, pode digitar aí que a gente vai fazendo agora na finaleira do nosso encontro, né? Professor Laone, agora, se o senhor tiver mais alguma questão para falar sobre o tratamento de águas, passo a bola para o senhor. Depois a gente já vai finalizando nossa conversa, né? Ok. Não, acho que já tentei motivação a importância, né, da questão do tratamento de águas. Acho que deu uma travadinha aí, mas já voltou.
A gente havia comentado também alguma coisa sobre questão de novas tecnologias de tratamento também, então, apesar de ser uma, né, bastante consolidada, já existem também, né, várias pesquisas aí se desenvolvendo e várias possibilidades sendo exploradas, né, então, eu também tenho tido aí a oportunidade de atuar como revisor de alguns periódicos nessa área de águas, e também podido tomar contato com essas novas tecnologias, né? Novos materiais, por exemplo, que estão sendo utilizados, né? A gente tem alguns produtos coagulantes que a gente comentou antes, né? Que são bastante usuais aí já há décadas consolidados no mercado, mas outros produtos novos também vêm sendo desenvolvidos aí. Busca-se nessa área, né? A área de tratamento de águas, ela também tem uma ligação muito estreita com a questão ambiental, né? A água é um dos recursos ambientais mais fundamentais, mais indispensáveis à nossa vida e aos nossos processos, né? Então também busca-se produtos mais sustentáveis, mais verdes e assim por diante. E é inevitável também a preocupação, né? A gente, quando fala em tratamento de águas, precisamos também, por mais que as próprias companhias de abastecimento, enfim, façam, né, constantemente aquele trabalho de conscientização quanto, né, ao uso racional da água, eu acho que por mais que isso seja repetitivo, às vezes falta mesmo assim a gente ver resultados em relação a isso, então acho que cabe também uma menção, né, de que a gente possa estar contribuindo, cada um dentro das nossas possibilidades, né, em relação ao uso racional da água, ao não desperdício, né, não preciso dizer, tenho certeza, né, as formas com que a gente pode não desperdiçar e pode economizar água, todo mundo já está cansado de ouvir isso, mas não deixa de ser relevante, né, existem preocupações, a gente está em meio a uma crise hídrica também, né, na nossa região aqui a gente não está sendo tão afetado do ponto de vista abastecimento de água, mas estamos sendo, ou pelo menos um grande potencial de sermos afetados do ponto de vista energético, né? Então, a questão quantitativa é importante, a questão qualitativa também, né? Toda vez que um manancial de águas ele é poluído, torna-se mais difícil o aproveitamento daquela água, né? Então também os próprios processos de tratamento, eles têm sido cada vez mais sobrecarregados em função da crescente perda de qualidade, né, dos mananciais de água. Quando também a gente trata desses assuntos aí na aula, né, eu sempre brinco com o pessoal, né, a gente brinca para tentar descontrair sobre um assunto sério. Eu sempre digo, né, cenas dos próximos capítulos, né, então veremos o que o futuro nos trará aí em termos de alguns poluentes orgânicos persistentes, por exemplo, né, a gente começa a ver relatos aí, tudo isso o SANEP monitora e tal, mas né, às vezes já tem chegado inclusive à mídia, né, resíduos de pesticidas, resíduos de medicamentos, as cidades elas vão também cada vez crescendo em torno dos mananciais de água, né, se a gente pegar o nosso exemplo local aqui, Pelotas, né, quando a estação do Santa Bárbara começou a operar, década de 1960, ela ficava, entre aspas, né, poderíamos dizer assim, entre aspas, quase longe do centro da cidade. Hoje em dia, a cidade praticamente já cresceu em todo o entorno, né, então vão, né, cada vez mais os mananciais que estão nos suprindo em relação à nossa necessidade de água potável, eles vão sendo cada vez mais colocados em risco, né, se tornando cada vez mais vulneráveis à ação humana. Então, o papel de todos nós aí também, né, não é só o papel do poder público, é o papel de todos nós poder utilizar racionalmente, né, tanto a tratada que chega para nós, quanto também aquela água presente na natureza aí, que é um recurso indispensável para a nossa sobrevivência. Certamente, não só as políticas públicas, né, para resolver, digamos assim, alguns problemas da água, mas temos nós também o cuidado, né, com a nossa casa comum, para nos saciar, né, da água e dos benefícios da água, né. Então é muito importante termos o cuidado com a nossa casa comum, que é o nosso mundo, nosso planeta.
para finalizar, professor Lavone, queria que o senhor desse uma motivação para nós estudantes da engenharia química, né? Dissesse algo assim que nos incentivasse a ter esse cuidado com a casa comum também e incentivasse nós no curso, né? Algum assim, uma força a mais. Uhum. Legal. Eu acho que todos estamos precisando dessa motivação agora, né? Um período, acho que mais peculiar e impossível do que esse período que a gente está vivendo, né? Quem é que imaginaria lá no meio de 2019 que tudo isso teria decorrido, né? E afetou todos nós, cada um de maneiras específicas, né? Em diferentes medidas também, mas acho que a motivação que a gente tem que buscar, assim, é que, como eu falei lá no início da live, né? A gente está... Eu já não tenho mais ouvido, pelo menos, tanto a expressão novo normal, né? Porque eu, pelo menos, espero sinceramente que a gente volte ou vamos dizer assim, voltar ao velho normal, pelo menos as coisas boas do velho normal, né? Nem tudo, e a gente sabe que nem tudo no velho normal era bom, mas que a gente possa se motivar também na expectativa de aquelas coisas boas que a gente tinha no velho normal possam daqui a pouco, quem sabe ano que vem, estarem de volta, né? A gente poder estar de volta dentro do nosso instituto, tendo essas interações, né? Que a gente não precise perder as coisas boas também que a gente pôde, né, mesmo em meio a um período difícil, desenvolver uma série de coisas boas. Talvez, se tudo isso não tivesse acontecido, a gente não estaria tendo essas lives agora, compartilhando essas experiências. Então, vamos torcer para voltar logo as coisas boas do velho normal e não deixar, não se perder o que também de bom esse tempo aí acrescentou. E quanto ao curso, né, eu, como já falei, sou um entusiasta da engenharia química, né, alguns lugares dizem, né, que a engenharia química, chamam a engenharia química de engenharia universal, né, então, claro que nós, engenheiros químicos, chamar nossa engenharia de universal, a gente fica um pouco suspeito de falar, mas nem por isso eu vou deixar de chamar ela de engenharia universal, né, então, se o pessoal pudesse mensurar, né, o quanto do nosso entorno tem engenheiro químico envolvido, eu sempre digo isso também, né, é só olhar na nossa volta agora, a gente vai olhar os materiais que estão à nossa volta, a gente vai ter muitos engenheiros químicos envolvidos, né, então, acho que essa deve ser uma das motivações para vocês persistirem, perseverarem no curso, e a gente tem visto também, eu tenho ficado aí falando, né, a primeira coisa que eu falei em relação à engenharia química em si é para motivá-los em relação à engenharia química, e acho que também cabe uma motivação especial em relação ao nosso curso, né, que se por um lado é um curso novo, né, a gente formou ainda acho que 3 turmas, se eu não me perdi nas contas, né, 3 ou 4 turmas, mas é um curso que, né, enfim, graças a um trabalho conjunto, que certamente não é só mérito dos professores, é mérito também dos alunos, do instituto e tal, né, nós começamos muito bem, a gente começou muito bem posicionados como curso de Engenharia Química, e tenho visto com muita alegria, né, eu acho que, como eu falei, a pandemia ela foi um tempo muito difícil em vários aspectos, mas ela também tem trazido frutos para nós, nem sabia que tu, Vinícius, estava estagiando também, fico contente, né, e a gente vê o pessoal assim, estagiando, conseguindo estágios, mencionei exemplos antes, né, a gente tem gente fazendo estágio em áreas que nem são de produção ou processo, e eu sempre digo para essas pessoas também, isso não nos faz menos engenheiros químicos, pelo contrário, faz da engenharia química mais ainda uma engenharia universal, né, então a motivação é essa, gente, vocês estão numa área muito boa, vocês estão num curso, né, que a gente tem tentado, né, fazê-lo se torne cada vez melhor, e vocês, estudantes do curso, têm feito uma parte de vocês, né, muito bem para tornar esse curso aí um grande curso, e vamos seguir aí torcendo para que daí só melhore, né, que a gente possa, quem sabe ano que vem, poder estar juntando as partes boas do velho e novo normal para poder estar crescendo cada vez mais. Acho que é por aí. Com toda certeza, né? Uma das nossas maiores motivações são os seus professores, os nossos colegas, né? Nossos exemplos que já estão estagiando, né? Em vários ramos que ligam à engenharia química, né? Então isso nos motiva a continuar no curso e nos esforçar para engrandecer o nosso curso com novos ramos, né?
a gente vai encontrando, assim, com o passar dos tempos, com os próximos capítulos, novas funções para um engenheiro químico, né? Então é bem gratificante para nós também. Por fim, então, queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa nossa conversa, na nossa live com o professor Laone. Queria agradecer a você, professor Laone, por esse tempo disponível, né, pela essa ótima conversa que a gente teve. E agora, finalizando, se o senhor tiver mais alguma coisa para falar, é com o senhor. Ok, obrigado, Vinícius, pelo convite, né? Uma oportunidade aí. Eu também estou aprendendo nesse processo, porque nunca tinha feito live no Instagram, né? Então, agradeço também a oportunidade, espero ter podido contribuir, quem sabe, com alguma coisa de conhecimento e principalmente com experiências aí, e continuo à disposição, né? Seja nesse formato ou em outros formatos, em outras demandas, né? O que a gente tem para compartilhar, né? Então, eu fico à disposição aí, né, de todo o pessoal do curso, de todos os estudantes e tal, porque a gente puder estar ajudando, dando suporte a vocês, a gente está aí para isso mesmo. Obrigado pela oportunidade de estar contribuindo um pouco com vocês. Certo. Muito obrigado, então. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, professor Laone, e até mais. Boa noite. Tchau, tchau.